Primeiramente, para entendermos o conceito de derivada parcial, é muito importante que já tenhamos o conceito de derivada simples muito claro na nossa cabeça, certo? Então, enquanto a derivada simples é a taxa de variação instantânea em um espaço muito pequeno do gráfico, um ponto, vamos dizer assim, que chega a ser quase um ponto do gráfico de uma função, a derivada parcial é basicamente a taxa de variação instantânea, enquanto nós temos duas entradas de dados, variáveis de entrada de dados. Então, por exemplo, numa f de x igual a 2xy, para uma derivada simples, a taxa de variação numa derivada parcial, por exemplo, teria que ter duas entradas. f de xy, por exemplo, igual a 2xy, vamos supor, certo? Bom, a partir disso nós precisamos supor que uma das entradas de dados é constante para que nós tenhamos apenas uma incógnita para resolver essa equação. Então, em uma equação f com variável de entrada x e y é igual a 7x à quinta, por exemplo, mais y à quarta, nós podemos derivar tanto em relação a x quanto em relação a y. Quando escolhemos derivar em relação a x, isso significa que o y vai ser a constante. E se for em relação ao y, significa que o x vai ser a constante. Vamos fazer com o x primeiro. f derivada de x, desta função, derivada parcial de x, vai ser igual, aqui nós temos um polinômio, conseguimos fazer a regra do tombo, seria 7 vezes 5, x à quarta, mas esse polinômio aqui na regra do tombo viraria uma constante, e como a gente já está considerando ele, seria zero. A f de x em relação a essas entradas, em relação a essa função, seria 35x à quarta. Tá gravando. Bom, agora derivando em relação a y, com, claro, a função com as duas variáveis de entrada, que era essa função inicial que nós já colocamos, vamos considerar o x como a constante dessa função. Então, aqui temos dois polinômios, na regra do tombo isso ficaria em zero, e o nosso y ficaria 4y elevado à terceira. Esse seria a parte derivada da função em y. Bom, para nós entendermos a ideia de derivada parcial, vamos começar com uma equação simples. f de xy igual a 5x ao quadrado mais y ao quadrado. Geralmente, quando se vai resolver uma questão dessa, o exercício te dá se você vai precisar derivar o x ou o y. Mas como nós só estamos utilizando a equação, então nós vamos derivar as duas para ver como é que ficaria. A ideia de derivada parcial é que quando nós derivemos um elemento, no caso da equação, parcialmente, e o outro automaticamente vai se tornar uma constante. Então, se eu quero derivar o 5x ao quadrado, o y vai se tornar uma constante. Se eu quero derivar o y ao quadrado, o 5x ao quadrado vai se tornar uma constante. Então, vamos derivar cada um deles. Vamos lá. Vamos começar pelo x. f de x da função x, y é igual a 5x ao quadrado mais y ao quadrado. Como nós vamos derivar o 5x ao quadrado, automaticamente o y ao quadrado vai se tornar uma constante. A derivada de uma constante é igual a zero. Então pensa nesse y ao quadrado como se ele fosse um número. Se esse y ao quadrado fosse um 5, se tornaria uma constante. Ele não está multiplicando, não está dividindo, é uma constante. Então a derivada de uma constante é igual a zero. Então vamos lá. f de x, y... Vamos derivar o 5x ao quadrado.
que é igual a 5, a gente mantém o 5 e deriva o x ao quadrado com a regra do tombo, que ficaria no caso 2x mais a derivada da constante, que é igual a 0. f de x, xy, é igual a 10x. Pronto, derivamos o x. Agora vamos derivar o y. Função de x, y é igual a 5x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, no caso, como nós vamos derivar o y ao quadrado, o 5x ao quadrado vai se tornar uma constante. Então vamos lá. F de y. Nós colocamos f de y e, dentre parênteses, o x e o y para nós entendermos que nós estamos derivando o y de uma função derivada parcial, lógico, onde tem x e y. Então, vamos lá. Como o 5x ao quadrado é uma constante agora, automaticamente ele é um zero. Mais a derivada de y ao quadrado, que é 2y. Nós utilizamos a regra do tombo. E aqui no caso ficaria f de y, x, y é igual a 2y. Uma observação nesse exercício. O 5x ao quadrado ou o y ao quadrado, vamos utilizar o exemplo aqui quando nós derivamos o x. O y ao quadrado se tornou uma constante porque ele não estava multiplicando o x. Porque se ele estivesse multiplicando o x, nós não poderíamos zerar ele. Nós vamos ver isso no exercício próximo agora. Tá legal. Agora nós vamos utilizar uma equação um pouco mais complexa do que a anterior. E novamente nós vamos derivar tanto o x quanto o y. Então vamos começar pelo x. F x y é igual a x à quinta mais 3x ao cubo y ao quadrado mais 3x y à quarta. Legal, nós vamos derivar o x. Então vamos lá. Fx de xy igual a, derivando o x à quinta, vamos utilizar a regra do tombo, ficaria 5x à quarta, mais, vemos aqui que temos um y no meio, só que esse y não está somando como estava no exercício anterior, ele está multiplicando, então por esse motivo nós não vamos zerar o y, porque tem uma multiplicação aqui, ele está sendo multiplicado. Então, mantemos as constantes 3 e o y ao quadrado e derivamos o x, que no caso vamos utilizar a regra do tombo, ficaria 3x ao quadrado. Mas, aqui fazemos da mesma forma, como o y está sendo multiplicado, nós mantemos as constantes, que no caso é o 3 e o y à quarta, e derivamos o x, que no caso, como é só uma variável, não está elevado a nada, a derivada dele é 1. E organizando isso, ficaria da seguinte forma. F de x, xy, é igual a 5x elevado à quarta, mais 3 vezes 3 é 9, 9y ao quadrado, x ao quadrado, que é o x daqui, mais 3 vezes 1, 3, y à quarta. Bom, nós derivamos o x, agora nós vamos derivar o y. Bom, derivando o y, ficaria da seguinte forma. F de y em xy é igual a x à quinta mais 3x ao quadrado, ao cubo, desculpa, y ao quadrado mais 3x
y à quarta. Nós faremos da mesma forma que nós fizemos quando derivamos o x. Então vamos lá, f de y, xy igual a... Como esse x, a quinta, não está sendo multiplicado por nada, então ele é uma constante. Lógico, todos os x aqui nessa equação são uma constante, mas esse x, a quinta, não está sendo multiplicado por nada. Então ele não é alterado em momento algum. Se nós pensássemos nele como um número, sei lá, um 3, seria apenas 3, não estaria sendo multiplicado por nada. Diferente daqui, que estaria sendo multiplicado pelo 3. Por esse motivo que aqui nós zeramos, porque a derivada de uma constante é 0, e aqui não, porque ele é multiplicado pelo 3. Mas mantemos as constantes, que no caso é o 3 e o x ao cubo. Opa, desculpa, por isso que nós não zeramos o x e não o y. Nós não zeramos o x porque ele está sendo multiplicado. Então mantemos as constantes, que é o 3, o x ao cubo, e derivamos o y, que no caso seria 2y, e não precisamos colocar o 1 aqui. Mas mantemos as constantes, que é 3x, e derivamos o y com a regra do tombo novamente, 4y à terceira. Organizando isso aqui, ficaria f de y, x, y é igual a 3 vezes 2, 6. 6x ao cubo y mais 3 vezes 4, 16. Opa, desculpa, 3 vezes 4, 12. Ficaria 12x y à terceira. Então pronto, nós derivamos tanto x quanto y. Vamos a mais um exemplo. Novamente nós vamos derivar tanto x quanto y. Começando pelo x. F de x em xy é igual a 3x, 5 mais 2y, 4. Legal? Então, como nós vamos derivar o x, aqui nós temos o y e não está sendo multiplicado pelo x. Então, nós zeramos aqui, porque é apenas o y, e como y é uma constante, f de x, xy é igual a... Derivamos o 3x e mantemos a constante aqui, que é um 5. Então, ficaria a derivada de 3x é 3 vezes o 5. Só o 3. Daí, nós multiplicamos pelo 5, que era constante. Mais 0, porque não temos um x multiplicando aqui. F de x de xy é igual a 15, derivada de x. Vamos derivar o y. F de y de xy é igual a 3x vezes 5 mais 2y vezes 4. Agora, o x passa a ser a constante. Como não está sendo multiplicado por nenhum y, x, y, nós zeramos, porque ele agora é uma constante. Derivamos o y, que no caso é 2y vezes 4. A derivada de 2y é 2. E multiplicamos pelo 4, que ficou f de y em xy é igual a 8. E pronto, derivamos tanto x quanto y. Tá, vamos utilizar um exemplo um pouco diferente agora, um exemplo com expoente. Vamos derivar tanto x como y novamente, então vamos dividir aqui. Vamos começar com o x. Fx de xy é igual a x e
elevado a 3y. Vamos lá, f de x, y é igual a... Como nós vamos derivar o x, o restante se torna uma constante. O e se torna uma constante. E o e está elevado a 3y. Então vamos lá. A derivada de x, como é uma variável, é 1 vezes e elevado a 3y. F de x em xy é igual a e elevado a 3y. Essa é a derivada de x. Vamos derivar o y agora. F de y de xy é igual a x e elevado a 3y. Legal? Agora, observamos que o y vai ser a nossa derivada. O y está como expoente. Então, como é que isso aqui ficaria? F de y de xy é igual a x, é uma constante que está sendo multiplicada, então nós mantemos. O e é outra constante que está sendo multiplicada. É e elevado a 3y. E no caso, a derivada desse e elevado a 3y é o próprio e elevado a 3y. Então ficaria e elevado a 3y, correto? E agora nós vamos derivar o y, que está aqui em cima. No caso, vamos derivar o 3y. A derivada de 3y é apenas 3. Organizando, ficaria da seguinte forma. X, y é igual a 3x e elevado a 3y.